Bom, então, para começar, a ideia do Nubank, em geral, é que a gente luta contra a complexidade, né, e a gente tenta empoderar as pessoas, né. Então, acho que todo mundo já teve a sensação de sentir sem possibilidades quando está lidando com uma empresa, você não consegue fazer nada que você quer, você tem que passar por um processo, o atendimento é demorado, tudo muito complicado. Então, a ideia geral do Nubank, antes de ser uma empresa de tecnologia, antes de oferecer serviços financeiros, é a simplicidade, é lutar contra a complexidade. E todos os valores, eles são muito focados em clientes, em consumidores, que eu acho que é o que tem o nosso diferencial. Embora a gente tenha muito orgulho dos pilares, que são a tecnologia, data science e design, eu acho que o core da nossa empresa continua sendo atendimento. Eu acho que todo mundo que vem falar para a gente que adora o produto e gosta muito, eu acho que a primeira coisa que ela cita, ela não fala, muito bom, os modelos que vocês têm lá rodando, nunca é isso, é sempre, o atendimento de vocês é sensacional, é muito melhor que dos outros bancos, das outras empresas. Então, o Nubank tem isso como se fosse o core. E hoje, a gente começou como empresa de cartão de crédito, a gente já tem 5 produtos, a gente tem empréstimo, a conta digital, tem o Rewards, e hoje também estamos indo para outros países. Então, a gente já está no México e na Argentina. No México, a gente já começou a operação e na Argentina, a gente já está preparando. Sobre Data Science, então, eu acho que todo mundo tem muito o perfil do Data Scientist na cabeça, né? Dessa pessoa que é analítica, que vai lidar com dados, que vai buscar alguma decisão, algum insight, que vai criar modelos preditivos. Mas aqui no Nubank, a ideia de Data Science não se resume nesse papel ou nesse perfil, né? Ela vai um pouco além. Então, a gente tem todo um ambiente que se relaciona com dados, com vários papéis que estão participando disso. Então, a gente tem os Data Analysts, a gente tem o Data Engineer, a gente tem os Machine Learning Engineers, a gente tem os Data Scientists, Business Analysts e Financial Analysts. Então, usar dados no Nubank não é uma coisa especial de um papel só. Na verdade, é uma coisa cultural que se usa em dados. É bem engraçado como todas essas posições, mesmo que você espera menos, elas são todas meio tech, então todas essas pessoas programam, todas as pessoas ficam acessando dados na ETL, eles puxam dados, ninguém é dependente, ninguém passa alguma coisa para o cara do TI puxar os dados e fazer análise, então você não recebe receitinhas para fazer análise. Eu acho que uma das coisas que é bem legal aqui é que você é independente nesse sentido, que você acessa os dados, vai lá, pega e faz suas análises. Então, todo mundo precisa saber programar mais ou menos para conseguir pegar os dados e fazer algumas análises. Então, a gente tem os Data Analysts, que estão mais preocupados em identificar onde que estruturar os dados, onde que é mais estratégico, a forma como a gente modela nossos dados, nosso banco dentro da empresa. O Data Engineer, que cuida muito de infra e de estrutura, e hoje eles estão todos em Berlim. Embora a gente tenha alguns Data Engineers também no Brasil, mas o core dos Data Engineers está em Berlim hoje. A gente tem o Machine Learning Engineer, que eu vou falar melhor ao decorrer da apresentação, e o Data Scientist também. E o Business Analyst, que usa dados para tomar decisões. Então, muito do consumo dos nossos modelos é feito por políticas que são criadas por Business Analyst. Inclusive, tem uma apresentação no canal, no Nubank on the Stage, se vocês quiserem ver, que chama Decision Taking at Nubank, que fala justamente do papel do Business Analyst aqui dentro. E você tem o Financial Analyst, que faz também a parte de planejamento e sempre usando dados aqui dentro. Então, todos esses papéis estão relacionados com dados aqui dentro do Nubank, não só um Data Scientist. Tem o que a gente chama de Decision Science, que é o chapter de Data Science mais os BAs e os FAs, né, que é esse core de tomada de decisão aqui dentro. Então, as outras são muito relacionadas à infra, tecnologia, e esses outros papéis são em consumo de dados para tomar decisões. E aí o chapter de Data Science, que a gente termina com esses dois papéis, do Data Scientist e do Machine Learning Engineer. Então, esses dois papéis, e eu acho que é bem importante entender eles, porque muita gente que aplica... e eu sei que hoje no mercado é difícil você dar uma definição, porque o que eu vou falar aqui que é um Data Scientist, você vai falar que na sua empresa é um Machine Learning Engineer, e o que é um Machine Learning Engineer vai ser um Data Scientist. No mercado ainda não tem muito uniformizado esse tipo de coisa, mas aqui eu vou passar como a gente enxerga esses dois papéis no Nubank, e principalmente para quem tem interesse em vir trabalhar aqui, é importante entender bem os papéis para ir para a vaga que mais se identifica. Então, independentemente de como você se chama ou é chamado no seu trabalho, etc., é interessante que você, quando for aplicar, leia as vagas, etc., e entenda qual que é o papel que mais combina com o seu perfil.
Então, o Data Scientist é uma pessoa que gosta muito de modelagem, geralmente gosta bastante de estatística, de machine learning, etc. Gosta muito dos modelos, de como eles funcionam, de como usa para tomar decisão. É uma pessoa um pouco mais focada em resolver problemas pontuais de tomada de decisão aqui dentro do Nubank. Então, para ele vai ser dado um problema, por exemplo, a gente precisa determinar o limite inicial dos clientes do cartão de crédito. Como que a gente vai fazer? Então, ele recebe um problema, embora ele seja um problema aberto, mas é um problema único. Então, geralmente, a gente trabalha de problema em problema. Os Machine Learning Engineers, eles estão muito mais preocupados em escalar o Nubank, então ele é muito mais próximo, escalar Data Science no Nubank, então ele é muito mais próximo do engenheiro de software do que um Data Scientist. Ele é uma pessoa que gosta muito de codar, ele é uma pessoa que no passado geralmente já foi um engenheiro de software, já foi um Data Engineer, então ele teve mais uma carreira de dev, uma pessoa que gosta de desenvolver, de criar ferramentas. Dentro dos squads ele também tem um papel geralmente de botar modelos em produção, de monitorar modelos, mas sempre pensando em escalar e fazer as coisas de uma forma que todo o chapter consiga tirar proveito disso. Dentro do nosso chapter, a gente tem algumas atividades de knowledge sharing. Então, a gente tem uma coisa que a gente chama de design review. Então, sempre que a gente está fazendo um projeto, né, construindo uma solução, a gente escolhe 2 data scientists ou machine learning engineers que não trabalham com você no seu squad para serem conselheiros do seu projeto. Então, o nosso time cresceu bastante e aí tem uma hora que o conhecimento acaba sendo mais difícil de fluir. Então, para fazer com que você sempre tenha um feedback de outras pessoas de outras áreas, para que o conhecimento gire aqui dentro, a gente definiu esse processo de design review. Então, você se encontra com essas pessoas, esses conselheiros, a cada 2 semanas, 3 semanas, e vai apresentando como que está o seu projeto, e eles vão te dando feedback de coisas que você poderia tentar, de coisas que você poderia investigar, de coisas que talvez sejam problemáticas, etc. Então, é uma forma de a gente fazer o conhecimento fluir dentro do chapter. A gente tem a Chapter Meeting, que é muito mais para apresentar projetos finalizados. Então, na verdade, o Design Review nasceu da Chapter Meeting porque alguém apresentava alguma coisa na Chapter Meeting, aí um monte de gente levantava a mão e falava, por que você não fez daquela forma? Por que você não fez assim? Só que aí o projeto já estava em produção e aí não tinha mais volta, e ficava sempre para a próxima versão. Então, por isso que a gente definiu esse Design Review, que é uma parte mais colaborativa das pessoas trabalharem juntos, e o Chapter Meeting é muito mais para você apresentar como que ficou o projeto, como que foi o resultado final, como tem sido em produção. Então, outra forma de compartilhar projetos finalizados. A gente faz também um Journal Club. Ele começou com foco em paper, mas depois ele ficou mais abrangente. Então, qualquer artigo de blog, qualquer assunto que você goste, ou um paper que você leu, você se dispõe a apresentar para o chapter qual que foi o seu entendimento daquilo, eventualmente a gente discute, e algumas coisas a gente acaba usando em soluções aqui dentro do Nubank. Eu já lembro de alguns casos que coisas que foram apresentadas acabaram entrando em soluções nossas. Tem também um Meetup, que é esse evento aqui, então eu não vou explicar, a gente já viu o vídeo e tudo, então acho que a gente já entende muito bem o Meetup. Na parte de cultura e time, a gente tem 3 atividades que compõem essa parte. Então, a gente tem uma task force para a diversidade, que são pessoas que se dispuseram a cuidar da diversidade dentro do nosso time, no sentido de trazer e de preservá-las aqui dentro, para ter certeza que a gente tem um ambiente saudável para elas. A gente tem um comitê cultural, que tenta buscar atividades que mantenham a coesão do nosso time. Então, cultura dentro de time é uma coisa que é, às vezes, um pouco difícil de definir, mas eu acho que é sempre fácil de dizer se um time tem uma cultura boa ou não quando você bate o olho para ele. Então, toda essa coisa de compartilhar, de se mostrar vulnerável, etc., são coisas que, se você não toma conta diariamente com ações, elas param de acontecer e o seu time para de render, as pessoas vão se isolando, etc. Então, esse comitê tenta tomar conta de que essas coisas têm sido feitas. E também o hiring, que é uma coisa muito importante para o nosso chapter. Então, das empresas que eu trabalhei, eu acho que aqui é a que o time mais se envolve na contratação. Então, a gente está sempre envolvido em fazer as entrevistas, fazer novos cases, prospectar pessoas, conversar com elas, explicar como é que dentro, porque a gente se importa muito com as pessoas que vão compor o nosso time. Então, a gente bota muito trabalho nisso. Tem uma parte de fun sharing, então a gente joga bola, não sei se vocês sabem, no terraço do Nubank tem uma quadrinha bem reduzida, mas ela está
está bem ajustada para o tamanho do nosso futebol, na verdade. E aí a gente vai lá para mostrar que realmente a gente não tinha talento para nenhuma carreira que envolve esporte ou coordenação motora. Então, para alguns é uma atividade esportiva, para outros é uma atividade cômica. Você pode só ir lá e ficar assistindo, que também vale a pena. A gente tem uma game night, que costuma acontecer a cada 2 semanas, 3 semanas, que o pessoal se junta para jogar jogos de tabuleiro ou qualquer jogo que você se dispõe a trazer para as pessoas jogarem. A gente tem feito um happy hour mensal, que também é outro ambiente mais descontraído, para a gente conversar e se conhecer melhor. É engraçado isso de se conhecer melhor, mas o nosso chapter saiu de 10 pessoas quando eu entrei para 50 pessoas hoje, então começa a ficar um pouco difícil você conhecer todo mundo bem, e essas são oportunidades de conversar com as pessoas. E a gente também tem um blind lunch, que uma vez por mês a gente sorteia aleatoriamente grupinhos de 5 e eles vão almoçar juntos, que também é uma outra oportunidade de conversar com as pessoas e conhecê-las melhores. Tem dado certo, na maioria das vezes, mas também já tivemos casos de pessoa falando que não pode ir e aparece no mesmo restaurante que o grupo dela foi. Então, não vou revelar nomes, mas esse tipo de coisa acontece, vocês têm que estar preparados para isso. Bom, vou falar sobre um pouco... Eu falei muito de squad, e é porque o seu dia a dia dentro do Nubank ele é focado no squad. Então, aqui dentro do Nubank você não tem uma mesona enorme com essas 50 pessoas que eu falei, que é todo mundo data scientist, está todo mundo modelo. Então, a gente fica embarcado em squads. Então, o Nubank ele é dividido em squads, e um squad é uma unidade que consegue tomar conta do número de decisões de forma que seja desacoplado dos outros squads, no sentido que ele tem todos os recursos para implementar aquelas soluções, e aquela solução é ortogonal às outras, aquela decisão é ortogonal às outras decisões dentro do Nubank. Então, por exemplo, eu trabalho num squad que chama Credit Strategy, e a gente cuida de aprovar ou não todas as pessoas que aplicam para o cartão e de dar o limite inicial. Essas são as 2 decisões que a gente toma, e tudo que a gente faz gira em torno delas, e a gente tem pessoas suficientes dentro do squad para colocar todos os modelos que a gente quer em produção, de mudar nossas políticas, de analisar, de acompanhar o risco e tudo. Então, sempre que a gente faz um modelo novo, você não tem que passar para alguém de uma área de modelo, implementar, ele vai ficar 2 meses lá, ele vai voltar e vai falar, não, mas a gente não consegue implementar o XGBoost, porque não sei o quê. Então, tudo é feito dentro do squad. Então, é como se fosse um timezinho, uma empresinha que tem 2 decisões só para tomar. E é bem legal porque você acaba conversando muito com pessoas de outros chapters, então vão ter business analysts, engenheiros, machine learning engineers, data scientists, data analysts, PM, e a sua vida no Nubank é resolver aqueles problemas que estão no seu squad. Então, não é exatamente fazer data science, não é exatamente ser um machine learning engineer, né? Você está lá dando suporte para o trabalho do seu squad, e o seu squad é o que você tem que estar centrado. Para exemplificar um pouco onde entra Data Science dentro do Nubank, aqui está um life cycle bem simplificado. Então, as pessoas vão lá, né, aplicam para um cartão de crédito, por exemplo, no aplicativo. A gente pega o nome, o e-mail dela e um documento, no caso do Brasil, o CPF. Depois, se ela é aprovada, ela faz um registro, ela se torna um cliente do Nubank, ela passa a usar o cartão. Então, eventualmente, ela tem dúvidas sobre o uso do cartão, então ela vai querer usar o Customer Service, ou ela tem algum problema, etc. Ela quer, de alguma forma, evoluir aqui dentro, ou quer receber um melhor produto. E também, eventualmente, quando as pessoas atrasam, a gente tem uma área também de cobranças que a gente precisa coletar os atrasos das pessoas. E onde que Data Science entra, né, no life cycle desse? Bom, ele entra, na verdade, quase toda a parte dele aqui. Então, quando a gente faz a aplicação, como eu disse, no meu squad, a gente toma essa decisão de se a gente vai aprovar a pessoa, qual vai ser o limite dela. Depois, a gente tem todos os modelos de fraude, ou modelos que vão conferir se os documentos que a pessoa enviou estão ok em relação a estarem borrados. Na parte das dúvidas, tem toda a parte do Customer Service Design, que a gente vai ter uma apresentação hoje também. A gente tem modelos depois para fazer a parte do aumento de limite das pessoas, então ela quer sempre que o limite acompanhe os gastos dela e o perfil dela, e também na parte de fazer a coleta dos débitos que a gente tenta personalizar as estratégias de coleta para que elas sejam o mais eficiente possível e o menos ruim para os nossos clientes também. Então, Data Science está em todos os estágios e os ciclos do cartão de crédito atualmente, e dos novos produtos, a gente também avança neles. Então, nos novos produtos, eventualmente demora um pouquinho, porque você demora para ter dados sobre aquilo,
Mas logo depois, no começo, a gente começa a colocar Data Scientists nesses times e também começa a aplicar Data Science em produtos novos. Então, hoje, como eu disse, o nosso time tem 50 pessoas, a gente tem mais ou menos 20 modelos em produção e a gente tem uma biblioteca open source, que é o FK-Learn. Se vocês quiserem conhecer mais, tem vídeos lá no Nubank on the Stage. E hoje, em termos de hiring, né, o que a gente tem procurado, em resumo, é tudo, para todos os lugares, em todos os níveis. Mas então a gente tem procurado Data Scientist, Machine Learning Engineer. A gente tem hoje uma vaga mais especializada em econometria e estatística também, que é um perfil um pouco diferente do Data Scientist tradicional. E todas essas vagas para esses papéis dentro do nosso chapter estão abertas. A gente também tem contratado no Brasil, no México e na Argentina. Então, a gente tem mobilidade do Brasil para outros países, mas leva um tempo para uma pessoa aqui dentro ir para outros países, né? Ela tem que ter um tempo mínimo aqui, mas a gente contrata também diretamente nos outros países e, eventualmente, esse é o seu interesse. Então, a gente tem contratado Data Scientist e Machine Learning Engineer na Argentina e no México, e vocês aplicam direto para esses países. O processo é exatamente o mesmo, o processo não muda nada, não muda a língua nada, ele vai ser em inglês se for aqui ou se for no México ou na Argentina. Então, é mais uma questão de qual país você gostaria de trabalhar. E também a gente contrata em todos os níveis, né? A gente tem no time desde estagiários, pessoas mais seniors, a gente tem managers e também especialistas que são contribuidores individuais. Atualmente, só para estágio que não está aberto, a gente faz em estágio meio que em batch, né, em batelada. Então, esses processos eles estão sempre abertos e lá recebendo candidatos, mas de estágio a gente para e faz de uma vez só um processo grande com todas as pessoas, para que eles todos entrem juntos, que a gente consegue fazer alguns treinamentos e tudo para dar certo o timing de ter todo mundo junto. Mas, muito possivelmente, a gente vai ter essa vaga aberta para o ano que vem, a gente vai fazer mais ou menos um processo por ano, acho que é o esperado. Então, se você está interessado na vaga de estágio, muito provavelmente no primeiro semestre do ano que vem, para começar no meio do ano, seria isso que eu estimaria como provável. Bom, de todas essas carreiras que eu falei, todas elas estão aqui no link. Na verdade, nesse link tem uma landing page que fala um pouco mais sobre o Nubank, depois tem outro link com todas as vagas. Nós vamos continuar aqui, né? A gente tem um happy hour no final e vocês podem conversar com a gente. Podem também fazer perguntas para o painel sobre as carreiras ou, eventualmente, do processo, o que a pessoa fez antes para entrar, como ela fez para se preparar, etc. Mas, enfim, vocês fiquem à vontade para procurar todo mundo que tiver com uma camisetinha do Nubank ou do Meetup, que a gente vai estar disposto a falar tudo sobre a nossa experiência aqui dentro e como é o processo seletivo. Bom, é isso. Na verdade, esse é meu último slide, não tem mais um. Então... Eu não sei se para essa apresentação tem perguntas no slide. Tem uma pergunta? Você quer... eu posso tentar ver aqui direto. Ah, entendi. Então, a gente... por algum tempo a gente não tinha estruturado, mas a gente tinha na cabeça mais ou menos o número de 6 meses, porque a gente considera que é o tempo, né, de um ciclo aí de aprendizado, etc. Então, a gente tem algumas vagas para o chapter e esse tempo vale para todas elas. Então, não daria para se candidatar para Machine Learning Engineer, depois para Data Scientist, depois nessa vaga. Então, por isso que é importante que entenda todas as vagas da melhor forma possível, procurar a vaga que mais se encaixe com você. Então, todas as pessoas que são data scientists, elas gostam muito de modelagem, todas as pessoas que são machine learning engineers, elas prezam muito por código, etc. Então, se você é bem desenvolvedor, gosta de engenharia, etc., mas fez alguns modelos, etc., o conselho é que vá para o machine learning engineer, não vá para data science. Então, é ir para aquela carreira que você se sente mais à vontade e mais forte, porque aqui dentro, no final das contas, depois você consegue transitar entre um papel e outro. Então, a gente já teve casos de gente que entrou como ML e foi para data scientist, e vice-versa. Então, não precisa se preocupar tanto. Mas acho que no processo seletivo, como a gente tem vários testes objetivos, etc. Tipo, para data science, a parte de modelagem é bem mais puxada. Então, para machine learning engineer, o código importa muito mais. Então, vai para aquela que você sente melhor. Então, não rolaria se inscrever em todas. Então, a gente tem de 6 em 6 meses, daria para você se inscrever em alguma vaga do chapter de data science. Então, seria esse é o período.
Quantas pessoas tem um squad? Então, isso varia muito de tamanho. Um squad, mas ele tem uma regra, isso varia, né, muito caso a caso, mas ele tem uma regra para não crescer muito, né? Então, o squad ele precisa ser uma coisa bem ágil. Então, eu diria que quando o stand-up começa a demorar muito, as pessoas começam a ficar de saco cheio, está na hora de parar de crescer o seu squad. Mas o meu squad, por exemplo, tem um pouco mais de 20 pessoas, mas hoje você vai ter squad com 5 pessoas, 10, 15. Então, eles giram em torno desse tamanho, entre 5 e 25, eu diria. É isso? O que precisa o quê para vaga? De idade? Então, a vaga de estágio, como é por lei no Brasil, você tem que ter um vínculo com uma instituição de ensino superior. Então, não é só uma vaga para gente nova no geral, né? Então, se você tiver entrado com 17 anos na faculdade e puder estagiar e aplicar e passar, a gente não vai falar não para você, porque vai estar tudo dentro da lei. Quer dizer, 17 anos pode? Isso eu não sei agora, mas... Enfim, a gente vai respeitar as leis que tiverem, mas a gente não tem uma restrição que a gente impõe. A gente não impõe nenhuma restrição de idade, nem para baixo e nem para cima. O processo é sempre objetivo, então vai ter para programar, vai ter para fazer modelo, vai ter para responder pergunta de data science, e se você conseguir, não importa muito a sua formação, a sua idade, se você se formou ou não, etc. Então, a gente foca muito no que você faz durante o processo, ao invés do seu currículo, ou a sua idade, ou coisa assim. Beleza? Bom, vamos encerrar só com 3 perguntas, que a gente vai fazer 3 para cada apresentação. E aí, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem me procurar ou qualquer pessoa do chapter no final. E também para o painel, acho que o conteúdo é parecido das perguntas, beleza? Bom, valeu.